Tudo bem, pessoal? Vamos começar então a aula de hoje, tá? Nós vamos falar sobre um efeito, né, que um aumento da temperatura provoca nos corpos, especialmente nos sólidos, né? Aí a gente vai tratar mais de sólidos e depois dos líquidos, né? A questão dos gases a gente vai ver então em aula específica dos gases, tá certo? Então hoje nós vamos ver aí o que acontece quando a temperatura aumenta nos materiais sólidos, beleza? Gente, então essa área aí da termologia, né, que estuda os efeitos da mudança, né, das dimensões de um corpo em função da mudança da temperatura, é chamada de dilatometria, certo? Porque tem a ver com a dilatação. Vamos entender esse fenômeno, independente aqui da questão física, né, das questões científicas e, vamos dizer assim, matemáticas, né? É importante a gente lembrar como é que a matéria é constituída. Lembra que a matéria sólida, líquida ou gás, né, é constituída de partículas, certo? Que são basicamente as moléculas, né? E é exatamente o grau de agitação dessas partículas, lembra, tem a ver com a temperatura, certo? Bom, então à medida que, se eu tenho um corpo sólido, as partículas elas estão, de certa forma, fixas em suas posições. No entanto, apesar de elas estarem fixas relativamente umas às outras, elas vibram, continuam vibrando. À medida que a temperatura aumenta, essa vibração aumenta e a tendência é as partículas então se separarem, buscarem ocupar uma posição um pouco mais distante da que elas estavam quando vibravam menos, né? Então, a vibração das partículas, o aumento da vibração das partículas, em outras palavras, o aumento da energia cinética das partículas, tá? Que corresponde ao aumento de temperatura, provoca um afastamento das partículas. Então, se a substância está no estado sólido, as partículas tendem a se separar, vai causar, em consequência, um aumento no tamanho, né, do corpo. Tá? Então, isso é a dilatação, ok? A dilatação tem aí aspectos importantes, principalmente na construção civil. Então, quem vai aí ser engenheiro civil, vai trabalhar com construção, tem que levar em conta esse aspecto, né? O pessoal da área de mecânica, as peças mecânicas, elas sofrem com isso, certo? Na área da saúde, o dentista, o odontólogo, quando ele vai lá fazer uma obturação no dente, ele tem que levar em conta os materiais que ele usa, né, para exatamente o paciente não sofrer com as consequências, certo, do aumento do tamanho, né, do material com o aumento da temperatura, né? Então, esse é um assunto assim que tem bastante aplicação prática, né, de cotidiano, tá ok? Bom, então, num material sólido, sempre que a temperatura aumenta, esse corpo ele vai aumentar em todas as suas dimensões. A gente sabe que nós estamos aqui num mundo tridimensional, ok? No entanto, se o corpo ele tem uma das dimensões muito maior do que as outras duas, então, por exemplo, é uma régua, né? A régua, o comprimento é muito maior que a largura, que por sua vez também é muito maior que a espessura. Então, uma das dimensões é muito maior que a outra, então a dilatação ela se torna mais pronunciada ou muito mais pronunciada nessa dimensão, né? No caso de uma régua, no comprimento, tá? Então, como a dilatação ela é maior numa dimensão, ela é chamada de dilatação linear, né? É o estudo da dilatação linear, e a dilatação linear, então, representada por ΔL, né? Delta é aquela letra grega que tem o formato de um triângulo, ok? Bom, então, como é que isso ocorre? Como é que a gente estuda agora isso do ponto de vista, vamos dizer assim, aplicando a matemática, né, para a formulação, para a gente poder calcular, para a gente poder determinar, então, de quanto um determinado corpo, que tem uma das dimensões muito maiores que as outras duas, de quanto é essa dilatação, né? Então, vejam aí na tela, nós temos um corpo que tem um comprimento inicial L0, tá certo? Em função de um aumento na temperatura, vejam que a barra aumentou de tamanho, ocorreu a dilatação. Lembra que a dilatação ocorre em todas as direções, no comprimento, na largura e na espessura. Só que no comprimento, devido ao comprimento ser muito maior que as outras duas, né, a dilatação no comprimento é onde a gente vai perceber com muito mais
vamos dizer assim, com uma maior magnitude, né, esse efeito, tá ok? Então tá ali na tela, né, vejam que a barra ficou maior. Aquele pedaço, então, que cresceu é o ΔL, é a dilatação linear. Né? Então, a dilatação linear corresponde ao quanto, em relação ao comprimento original, a barra cresceu de tamanho devido ao aquecimento que ela sofre. Tá? Bom, e aí, então, uma vez que a barra tenha aumentado de tamanho, ela passa a ter, então, um comprimento final L. Né? E vejam que a dilatação ΔL é exatamente a diferença entre o comprimento maior menos o comprimento menor, certo? Então, tamanho maior menos tamanho menor me dá a medida da dilatação, certo? Também a variação de temperatura Δθ, certo? Corresponde à temperatura maior, temperatura final maior, menos a temperatura inicial menor. Então, θ menos θ0. E é possível a gente, então, empiricamente verificar através de experimentos, né? Lembra que a física é uma ciência experimental. Tudo que é obtido na física é baseado em experimentos. Então, a dilatação ΔL, ela depende do tamanho da barra, do tamanho inicial da barra, do L0, né? Depende do quanto a temperatura variou. Quanto maior a variação de temperatura, maior vai ser a dilatação. E também, claro, vai depender do material do qual a barra é feita. Então, vamos dizer assim, essa característica do material, ela é dada naquele fator ali que aparece na tela, que é a letra grega alfa, né? Que corresponde ao coeficiente de dilatação linear do material. Ok? A unidade de medida do coeficiente de dilatação linear é a medida de temperatura, é a escala de temperatura a -1. Né? Grau Celsius a -1, grau Fahrenheit a -1 ou Kelvin a -1. Tá? E a gente vai ver o seguinte, né? A gente vai ver logo em seguida os valores do alfa, né, do coeficiente de dilatação linear para alguns materiais. Tá? Mas antes de eu falar disso, veja que daí, então, como é que eu calculo qual vai ser o tamanho final da barra L. Tá? É possível a gente deduzir matematicamente, isso fica para uma aula específica, né, desse assunto de deduções, tá? É que a gente chega, então, na fórmula final do comprimento da barra, que é o L, né? Ele depende, claro, do comprimento inicial L0, né, multiplicado por um fator 1 mais alfa Δθ. Tá, ok? Então, é possível a gente calcular o comprimento final usando uma fórmula? Né, mas vejam que se vocês calcularem o ΔL, o valor né, do comprimento final vai ser o valor do comprimento inicial somado, acrescido desse ΔL. Tá? Então, não precisa decorar necessariamente essa segunda fórmula. Tá, ok? Isso é só para quem tem mais facilidade de memorizar, né? E que acha que isso pode trazer alguma vantagem no sentido de economizar tempo na hora de realizar a prova. Tá? O importante aqui, o essencial aqui, é vocês saberem calcular a dilatação linear, o valor do ΔL. Tá, ok? Bom, uma observação importante, tá? Sempre a fórmula da dilatação, como o próprio nome está dizendo, é da dilatação, ou seja, no sentido do aumento do comprimento, né, da barra. Tá, ok? Então, sempre o valor L0 é o comprimento menor, o L é o comprimento maior. Né? Então, de modo que na fórmula, o ΔL sempre é um valor positivo, ok? E o Δθ é sempre a temperatura maior menos a temperatura menor. Tá? Lembra disso, vocês vão ver lá na lista de exercícios, tem exercícios que vocês vão ter que levar em conta esse detalhe, se não levar em conta vai dar diferença no resultado, tá bem? Então, veja lá depois, né, na lista de exercícios e qualquer dúvida, vocês, por favor, deixem lá os comentários. Então, só por uma questão de curiosidade, porque ninguém vai precisar, né, decorar, memorizar esses valores de alfa, né? Mas aí a gente tem ali o alfa, ou seja, o coeficiente de dilatação linear, para alguns materiais mais comuns aí. Alumínio, né, 25, aço inoxidável 19, veja que é 25 vezes 10 a menos 6, né? 19 vezes 10 a menos 6, tá ok? Grau Celsius a menos 1, né? Cimento, cobre, tá? Então tá aí na tela alguns materiais. O que é que o alfa indica então? O alumínio tem um alfa grande, 25, quando comparado, por exemplo, com o vidro de janela, que é 8,6. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os dois materiais, quando sofrem o mesmo aumento de temperatura, a mesma variação de temperatura, o alumínio vai se dilatar muito mais do que o vidro. Né? Quanto mais? É aproximadamente ali 3 vezes mais. Né? Então, se nós tivermos o alumínio junto com o vidro, no mesmo ambiente, e os dois sofrem a mesma variação de temperatura, o alumínio vai crescer, vai aumentar de tamanho
3 vezes mais do que o vidro. Tá? Então é isso que o coeficiente de dilatação vai indicar. Né? Quanto maior o valor do coeficiente de dilatação, isso quer dizer que mais esse corpo, essa substância, sofre aumento de tamanho quando há um aquecimento, né? Ou também vai sofrer mais contração quando ocorre um resfriamento proporcional para os dois materiais. Tá? Então quem tem maior alfa, tanto aumenta mais de tamanho quanto diminui mais de tamanho. Tá? Então lembra desse detalhe, tá ok? Ninguém precisa decorar esses valores, o valor do alfa, claro, tem que ser fornecido para nós ali no exercício, né? Vejam por curiosidade, né, o último item aí da tabela, o vidro borosilicato, também chamado vidro pirex, é o vidro exatamente aquele que a gente usa para poder colocar alimento no forno. Né? Então como é que o vidro comum eu não posso colocar no forno? Porque ele racha, ele estoura exatamente porque ele dilata em função do calor. Já o vidro preparado, né, para isso, ele não estoura exatamente porque ele dilata muito pouco. Né? Então o que faz o vidro estourar quando a gente coloca no fogo, né, é exatamente a dilatação violenta que ele sofre e aí rompe a estrutura, né, da estrutura cristalina das moléculas, tá certo? Né? Bom, então, como sempre, tradicionalmente aqui no fim da aula a gente faz um exercício, resolve exercício para poder mostrar a aplicação aí, né, da teoria, da fórmula, tá? De como que a gente faz, né? Então, aqui está um exercício aí, ó. O cientista está à procura de um material que tem um coeficiente de dilatação alto, né? O objetivo dele é produzir vigas desse material para utilizá-las como suporte para os telhados das casas. Assim, nos dias muito quentes, as vigas dilatar-se-iam bastante, elevando o telhado e permitindo uma certa circulação de ar pela casa, refrescando o ambiente. Nos dias mais frios, as vigas encolheriam e o telhado abaixaria, não permitindo a circulação de ar. Olha, então vocês vejam que dá para a gente usar, claro, né, e esse é o objetivo principal, usar a física a nosso favor, né, para a gente poder tirar algum proveito aí para as nossas questões do dia a dia. Após algumas experiências, ele obteve um composto com o qual fez uma barra, e em seguida o cientista mediu o comprimento L da barra em função da temperatura T e obteve o gráfico a seguir. Tá? Então aqui tem um gráfico no exercício, né? Analisando o gráfico, é correto afirmar que o coeficiente de dilatação linear do material produzido pelo cientista vale. Então vejam, o problema aqui ele quer saber qual que é o valor do alfa do material que esse cientista aí produziu. Né? E no gráfico foi dado o comprimento no eixo Y e a temperatura no eixo X. Né? Olha, então, o que a gente tem ali? Vejam, acompanhem pelo slide, que ali acaba formando um triângulo retângulo, certo? E ali no triângulo retângulo, a gente está colocando ali um ângulo, né, θ, e vejo que a tangente desse ângulo θ corresponde ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Lembra da matemática, né? E o valor do cateto oposto é exatamente o ΔL, tá indicado ali no slide. Vocês estão acompanhando? Né? E o valor do delta do cateto adjacente é a variação de temperatura ΔT, que é a temperatura maior, 220, menos a temperatura menor, 20. Certo? E o ΔL, comprimento maior, 2,24, menos comprimento menor, 2. Então, reparem que a tangente do ângulo θ é a razão entre o ΔL e o ΔT. Aí, quando a gente vai lá na fórmula da dilatação linear, né, a gente vai ver que lá tem essa razão. Né? O ΔL sobre o ΔT corresponde ao produto do comprimento inicial L0 vezes o coeficiente de dilatação do material. Então aí, fazendo ali a matemática, né, passando o L0 dividindo, então nós vamos ter o valor do alfa, tá certo? Então essa é a saída, a sacada, né, para a gente resolver esse exercício ali, tá? Então vejam que o resultado final dá o valor do alfa de 6 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Né? Lembra que física a gente não aprende de outra forma a não ser exercitando, tá certo? Não tem como uma pessoa se tornar musculosa, né, sem ir para academia, sem puxar ferro. Cara, o cérebro para funcionar, para resolver física é a mesma coisa, né? Já comentamos isso, então reforço novamente, ó, tem a lista de exercício ali nos links, tá? E por favor, né, pessoal, tem que exercitar, tá? E deixem os comentários, procurem tirar dúvidas uns com os outros, na medida do possível eu vou estar respondendo para vocês lá, tá ok? Então, não esquece também de dar o joinha, né, dar o like, se inscreve no canal, tá ok? Compartilhe, fale com seus colegas, tá ok?
A ideia aqui é que o Brasil, todo mundo aqui aprenda física, né? Para que o nosso país consiga se desenvolver mais do que a gente ainda merece, tá certo? Nós merecemos muito mais, ok? Então, beleza, gente, até a próxima aula.